Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui. Será que vale a pena investir no XP-LG11? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre esse fundo imobiliário, fazer uma análise dele e trazer todas as informações que vocês precisam saber sobre esse fundo. Então já deixa o like, assine o YouTube, entende que esse vídeo é bom e manda para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificação para ficar sabendo toda vez que sai vídeo novo. Então, sem enrolação, vamos direto para o que interessa. Então o fundo é o XP Logística, do código XPLG11. A gestora do fundo é a XP e a administradora é a Vorts, distribuidora de títulos e valores mobiliários limitada. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço da cota do XPLG11 é de R$ 114. E como vocês podem ver, é uma desvalorização de pouco mais de 3% nos últimos 12 meses. Então o primeiro ponto que eu avalio é a qualidade do gestor. E como vocês podem ver, a XP é a terceira maior gestora, juntando todos os FIIs que ela gere em questão de valor de mercado. Ela faz a gestão de 10 fundos imobiliários na bolsa e eles valem juntos mais de 9 bilhões de reais. E sem contar que a XP já é uma gestora bem tradicional no mercado, já tem bastante experiência e vários anos trabalhando com fundos imobiliários. E o fato dela fazer a gestão de 10 fundos imobiliários mostra que é uma gestora capaz e que tem bastante experiência para fazer isso. E o segundo ponto que eu analiso então é o segmento do fundo. E o XPLG é um fundo de galpão logístico e os investimentos são direcionados para propriedades comerciais do segmento de galpões. E o fundo ele pode rentabilizar através da compra ou da construção para gerar aluguel ou também ganhar com a venda dos imóveis. Então ele pode simplesmente construir os imóveis para alugar e gerar essa renda, ou ele também pode construir, futuramente vender para ganhar um lucro em cima do custo que eles tiveram na construção. E o terceiro ponto que eu avalio é a taxa de administração. E como vocês podem ver aqui, o XPLG11 tem uma taxa de administração de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata conforme previsto no regulamento. E aqui eu já puxei o regulamento, como ele mostra aqui, se o fundo tem um valor patrimonial de até 500 milhões de reais, a taxa de administração é de 0,95% ao ano. Se for de 500 milhões de reais a 1 bilhão, é de 0,85% ao ano. E se for acima de 1 bilhão de reais, então é de 0,75% ao ano. E o fundo está próximo dos 2 bilhões de patrimônio, então a taxa de administração que incide é essa de 0,75%. Então, como vocês podem ver aqui também, ele cobra uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark. E o que seria esse benchmark? Que o fundo tem um rendimento de o IPCA mais 6% no ano. Então ele tem que render mais do que a inflação oficial, além de 6% ao ano. É um benchmark bem difícil de atingir. É correto ser um benchmark bem exigente por causa dessa taxa alta de performance. Apesar dessa taxa de 20% ser alta, é muito difícil o fundo atingir esse benchmark. E se ele atingir, ele já entregou um bom resultado para o cotista, então também não tem nenhum problema com esses 20%. E a taxa de administração de 0,75% ao ano, eu acho bem ok, bem tranquilo para o investidor. E o quarto ponto é a liquidez. Então, o XPLG11 é um dos fundos imobiliários com maior liquidez. Ele tem uma média diária de quase 6 milhões de reais. No mês de maio, foram mais de 134 mil negociações, que gerou um volume de quase 127 milhões de reais. Então, é uma liquidez excelente e o investidor não vai precisar se preocupar com comprar ou vender esse fundo imobiliário pagando um prêmio. Ele vai conseguir vender a mercado e praticamente instantaneamente. Além disso, o XPLG11 é um dos fundos que mais tem cotistas na bolsa. São quase 260 mil cotistas. Isso dá quase 20% de todos os investidores da bolsa. Então, é um fundo bem relevante e conhecido na bolsa. Sem contar que ele tem uma participação de mais de 3% no IFIX. Então, é um fundo que tem um peso bem relevante no índice de fundos imobiliários. O quinto ponto é a diversificação. E como vocês podem ver, o fundo ele investe prioritariamente em imóveis, que seriam os galpões logísticos, com 88% dos investimentos, 11% ele tem em aplicações financeiras e 1% em cotas de outros fundos imobiliários. E como vocês podem ver, os locatários, o portfólio é bem dividido, 14% é para o especulativo Cajamar, 13% via varejo, 9% Leroy,
7% GPA, 7% Renner, 7% B2W, 7% para Syslog, 5% para Dia, 3% para Panasonic, 3% para Unilever e 24% para todos os outros locatários. Então é um fundo bem diversificado no quesito da receita, e isso diminui bastante o risco do fundo. Então, se ele tiver problema com algum desses inquilinos, o fundo não é afetado diretamente com um impacto muito grande. E aqui, como vocês podem ver, também tem o setor de atuação desses locatários. Então, 38% da receita dos locatários é de comércio varejista, é uma porcentagem bem alta, é mais de 1/3 da receita vem do comércio varejista, mas isso é bem comum porque o comércio varejista é o que mais está demandando esse tipo de fundo imobiliário. Então, os galpões logísticos estão com uma alta demanda para o comércio varejista, 27% para especulativo, 9% material de construção, 6% comércio e distribuição de alimentos, 4% para logística e 16% para todos os outros. O sexto ponto é a vacância física e financeira. E como vocês podem ver, a vacância física do fundo ela veio crescendo nos últimos tempos. Até setembro de 2019 ela era 0 e ela foi aumentando, chegando no pico dela em agosto de 2020 em 9,6% e atualmente ela está em 6,9%. Esse aumento da vacância é normal, principalmente por causa da pandemia, então ela acaba afetando diretamente esse tipo de fundo imobiliário. E aqui, como vocês podem ver, a inadimplência da receita média está em 0,6%, então é uma porcentagem bem baixa. São 35 locatários do fundo imobiliário. A vacância física, como já mostrei no gráfico, 6,9% e a vacância financeira de 3,1%. Então são números bem interessantes. Essa vacância de 6,9% não é alta, tá bem ok para o tipo de fundo imobiliário de galpões logísticos, que costuma ser ok até 10%. A partir disso já começa a ser uma vacância alta. O sétimo ponto que eu analiso é a localização dos imóveis. Então, como vocês podem ver, o fundo tem imóveis em 6 estados do Brasil. No Rio Grande do Sul, o fundo tem só 4,1% da área bruta locável, que seria o espaço que o fundo imobiliário tem para ser locado. Santa Catarina tem 5,1%, São Paulo tem 43,8%. É bem comum a maioria dos galpões logísticos ter a localização em São Paulo, que é um estado estrategicamente mais benéfico para o fundo. Se vocês forem avaliar aqui, São Paulo fica praticamente no centro de todas as outras grandes capitais e ele fica no centro econômico, além de ser o estado com o maior número de habitantes e ter a maioria do comércio. Então é bem comum São Paulo ser o principal ponto dos galpões logísticos. Além disso, o fundo ainda tem 14,9% no Rio de Janeiro, 7,8% em Minas Gerais e 24,2% em Pernambuco, que não é um estado tão comum para galpões logísticos, mas o imóvel do fundo XPLG lá em Pernambuco é muito bom, bem localizado e com um bom rendimento. O oitavo ponto que eu analiso é o vencimento e as taxas dos contratos. Então, 52% dos contratos são típicos e 48% são atípicos. 59% dos contratos eles são corrigidos pelo IPCA, 38% pelo IGPM e 3% pelo IPC. Então, esses índices de correção dos contratos também está muito bom, bem interessante. A tipologia dos contratos é muito boa também. O ideal para fundos de logística é meio a meio, então ele está bem próximo disso. O vencimento dos contratos para 2021 são só 8% dos contratos vencendo, 2022 19% e a partir de 2023 74% dos contratos. Então, no curto prazo é uma taxa bem pequena dos contratos que vai vencer. Isso também traz segurança para o investidor e para o fundo imobiliário. E a revisão dos contratos, só 1% vai acontecer em 2021, 9% em 2022 e 5% de 2023 em diante. Aqui, como vocês podem ver, o próprio fundo já destaca que ele só considera a ação revisional após 3 anos de vigência do contrato. Em termos de receita, o gráfico ele desconsidera os contratos atípicos. Então, por isso que essa porcentagem é tão baixa. O nono ponto que eu analiso é o dividend yield, e atualmente o XPLG11 está com dividend yield de 6,17% nos últimos 12 meses. Então, levando em consideração que o fundo pagou R$ 7,03 por cota nos últimos 12 meses e levando em conta o preço da cota de R$ 114, isso dá um dividend yield
yield de 6,17%. E como vocês podem ver aqui, eu tenho um gráfico também de todos os dividendos pagos pelo fundo, que eles são praticamente estáveis, eles oscilaram um pouco, mas sempre bem próximos a 60 centavos, que é mais ou menos a média que o fundo vem pagando. Sabendo disso, o investidor pode estimar que o fundo paga em torno de 60 centavos e, de acordo com o valor atual da cota, ele consegue fazer uma estimativa de qual é o dividend yield que o fundo costuma ter. O 10º ponto que eu avalio é o P sobre VP. Então, atualmente, o fundo está com P sobre VP de 1,03. O que isso significa? Como vocês podem ver, o valor patrimonial por cota do fundo é de R$ 110,34 e o fundo está sendo negociado a R$ 114. Então, isso quer dizer que o fundo está sendo negociado no mercado com um ágio, ou seja, os investidores estão aceitando pagar um prêmio a mais, além do que o fundo vale de fato. Mesmo com esse prêmio, a diferença é bem pequena atualmente, então eu não vejo problema nenhum em pagar um pouco a mais do que o fundo tem de valor patrimonial, até porque ele tem potencial de valorizar ainda mais para os próximos anos. Aqui também vocês podem ver que o valor patrimonial por cota do XPLG11 no decorrer do tempo, e como vocês podem ver, quando ele fez o IPO na bolsa, ele valia menos de R$ 100 a cota, e atualmente o valor patrimonial por cota é de R$ 110. Então ele teve uma valorização nesse período do valor patrimonial por cota, e isso é muito interessante. E como vocês podem ver, o fundo praticamente não teve queda, esse valor patrimonial por cota só subiu. Então isso aqui também é muito interessante para o cotista, e isso dá segurança para ele para poder investir no fundo. Aqui estão vários dos locatários, dos contratos, dos indexadores, do vencimento dos contratos, da área bruta alocável, mas o que eu quero destacar aqui é o especulativo Cajamar, que tem 13,5% da área bruta alocável, e o Leroy Merlin, que tem 11,8% da área bruta alocável. Então esses ativos para esses dois locatários, eles têm um percentual bem relevante da área bruta locável do fundo, e esses dois locatários, no caso de uma rescisão do contrato ou de uma não renovação, eles teriam um impacto um pouco maior dentro do resultado desse fundo em relação a um outro locatário. Então é basicamente isso que tem que tomar cuidado. Atualmente o fundo imobiliário está com 3 ativos em obras. Um deles é o Centro Logístico Especulativo em Cajamar. Para quem não sabe, Cajamar é praticamente a Faria Lima dos galpões logísticos. É um ponto estratégico fundamental e muito procurado pelas empresas para alocar esse tipo de imóvel. Além disso, em São Paulo também tem obras do Cislog no distrito de Perus e também obras do Especulativo Extrema em Minas Gerais. Como vocês podem ver aqui, tem um gráfico comparando a rentabilidade do fundo em relação ao IFIX e em relação ao valor de mercado da cota. Então, como vocês podem ver, a linha azul escura é o valor de mercado da cota mais os rendimentos pagos pelo fundo ao longo do tempo. Isso equivale a R$ 134,19. Nesse mesmo período, o IFIX, que é a linha cinza, considerando o mesmo valor do IPO do fundo, valeria hoje R$ 127,32, e o valor de mercado da cota do fundo, que é a linha azul mais clara, R$ 113,64. Então, esse fundo imobiliário deu uma boa rentabilidade e um bom resultado para os cotistas desde o seu IPO. Então, o XPLG11 é um dos fundos mais tradicionais do mercado, bastante conhecido. Eu não invisto nesse fundo, é um fundo interessante, de boa qualidade, mas eu acabei investindo em outros fundos de logística que eu achei mais interessante para minha metodologia de investimentos. Lembrando sempre que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, eu só estou trazendo aqui um conteúdo educativo para ajudar vocês a entender melhor essas informações do fundo e ajudar vocês no estudo para melhorar cada vez mais e investir melhor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então já deixa o like, assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e manda ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, eu garanto que não vai se arrepender. E como de costume, eu vou deixar na tela uma playlist e um vídeo que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo, até lá e tchau!